Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que as nossas palavras demonstrem sempre o poder do Espírito Santo, para que a nossa fé se baseie no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Nossa Senhora, rogai por nós, e Santa Teresinha, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos, tudo bem? Mais um vídeo juntos, graças a Deus, com um tema super quente, né? Será que é possível ainda a gente respeitar o próximo? Como respeitar, né, o próximo nos dias de hoje? É possível? Eu já respondo que sim. Primeiro de tudo, eu já comentei isso em outros vídeos, mas eu sempre reforço, né? Como eu ensino para os meus filhos. A gente precisa respeitar toda e qualquer decisão das pessoas, certo? Isso a gente deve respeitar. Opinião, decisão para a vida, escolhas para a sua vida, escolhas para a sua família, né? O que a pessoa quiser fazer da sua vida, a gente precisa respeitar. E isso não é porque tem uma lei que manda respeitar, ou agora a gente tudo na internet e tal, a gente precisa, não é nem por causa disso não, é porque a gente tem sim, porque isso é cristão, isso é bíblico, o respeito é católico, certo? É divino o respeito. Então vamos lá, agora começam as passagens, né? Eu peguei um exemplo, da Bíblia, e através dele a gente vai esmiuçando aí, para vocês verem o quanto que o respeito, ele é bíblico, ele é católico, ele é cristão, tá? Vamos começar lá no Antigo Testamento, falando sobre o 6º mandamento, vai ser o nosso exemplo de hoje, que é: não cometerás adultério. Então, lá em Êxodo 20, 14, tá vendo que com essa letrinha sem óculos não dá. Êxodo 20, 14, não cometa adultério, certo? Então isso aqui na época de Moisés, certo? E aí, se a gente for um pouquinho mais à frente ainda, com Moisés na história, em Levítico 20, o homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo se tornará réu de morte, tanto ele quanto a cúmplice. Viram então que a pena por adultério é a morte, tanto para o homem quanto da mulher. Agora vamos lá, isso aqui é Antigo Testamento, certo? Na época de Moisés. E aí, quem entrou na história? Jesus. Jesus entrou na história, ele veio aí para salvar o mundo dos pecados, certo? Veio trazer a lei do amor para nós, né? E aí, com tudo isso, a gente às vezes pensa, mas ele veio, então ele não veio para julgar, né? Lá no Antigo Testamento a gente viu o julgamento, então Jesus não veio para julgar, e de fato ele não veio, ele veio para salvar, para trazer a lei do amor, né? Mas em Mateus 16, aqui Mateus 16, 27, Jesus nos ensina que o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos. Então depois ele voltará com os seus anjos, é Jesus falando, tá? E então retribuirá a cada um de acordo com a própria conduta. Ele vai retribuir a cada um de acordo com a sua conduta. E depois, lá em Atos dos Apóstolos, isso se confirma, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça. Ele irá julgar o mundo com justiça. Então, beleza. Jesus veio, a vinda dele não foi para julgar, né? Depois, mas vai ter o julgamento, claro, para todos, né? Mas ele veio para nos salvar dos pecados, certo? Então, isso está aqui, certo? É bíblico. Beleza, já que ele não veio para julgar, e no caso do adultério lá? Então quer dizer que mudou, né? Quando ele veio a história mudou? Vamos ver se mudou. Em Mateus 5, vocês ouviram o que foi dito no passado.
não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, eu, Jesus, todo aquele que olha uma mulher e deseja possuí-la já cometeu adultério com ela no coração. Jesus foi mais além ainda, hein? Ele falou que só de você pensar em possuir aquela mulher, e a gente pode fazer o contrário também, a mulher possuir um homem, só de você pensar você já cometeu adultério, sexto mandamento, certo? Agora vamos para o julgamento. Poxa, lá no Antigo Testamento o pessoal era morto, né? Apedrejado, e agora com Jesus, né? Com a lei do amor, o julgamento é o mesmo? Primeiro, vamos ver se Jesus veio para mudar as coisas. Ele veio para mudar as coisas do Antigo Testamento? Ele falou que não. Ele fala assim, ó: não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. Vixe Maria! Ele não veio para mudar nada, mas veio para dar pleno cumprimento das leis e dos profetas. Então, será que ele vai endossar o apedrejamento? Não sei, vamos lá. E aí aquela história, né, da mulher adúltera, que os doutores da lei, né, pegaram a mulher adúltera e trouxeram para apedrejar. E aí perguntaram para Jesus, e aí, vamos lá, vamos apedrejar? A mulher adulterou, né? Na lei de Moisés está escrito. E aí Jesus fala: quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. Olha lá, ele não falou, pessoal, não vamos fazer isso não temos que fazer isso, né? Não pode mais apedrejar, não pode mais, esse negócio do adultério mudou, isso aí, pessoal, agora é diferente, agora, né, vamos deixar mais tranquilo. Não, ele não mudou a lei, ele não falou que não era para jogar, ele não falou isso não, ele só falou assim: bom, quem não tiver pecado, atira. Foi isso que ele falou, quem não tiver pecado, atira. Isso é respeito. Isso é respeito. E aí ele completa para mostrar para todos que ele não mudou a lei, para mostrar para todos que a lei não tinha sido alterada, né? Na sequência ele pega e vira e fala assim: mulher, aonde estão os outros? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: então eu também não te condeno. Pode ir e não peques mais. Pode ir e não peques mais. Ou seja, ele endossa a lei. A lei não mudou. A diferença que Jesus veio para mostrar para os outros, que os outros precisam respeitar a decisão daquela mulher. É um pecado dela. Precisam respeitar o pecado dela e não julgar, porque eles também têm muitos pecados. Quem sou eu? Quem é você para julgar o erro dos outros? Nós não somos nada, porque eu tenho muitos pecados e você tem muitos pecados. Não adianta negar, porque nós temos sim. Então, ele veio para mostrar que ele como Deus, Jesus como Deus, ele falou: está errado, isso está errado. Você vai embora, mas você não vai fazer isso mais. E vocês outros aí, ó, quem vocês pensam que vocês são para julgar? Vocês não são ninguém para julgar. Então vocês devem respeitar ela. Vocês não devem aceitar, porque está errado. Agora, o fato de não aceitar não quer dizer que vocês têm que desrespeitar. É isso. Então, é possível respeitar hoje as pessoas no mundo que a gente vive? Plenamente possível. Plenamente possível. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém.
Agora vamos trazer isso para a prática, para o nosso dia a dia. Como viver o respeito, né, no dia a dia? Vamos lá, vamos colocar isso no trabalho, né? Exemplos de trabalho. Você que vende carros, por exemplo, né? Você que é católico lá, certinho, bonitinho, né? Vamos colocar que você é bonitinho mesmo e tal. E aí você tem um colega lá que vive uma vida, por exemplo, homossexual, ou que vive um segundo casamento, né? Que vive alguns outros pecados, vamos colocar assim, né? De uma forma geral, um pecado. Você vai desrespeitar ele? Você vai ser preconceituoso com ele? Você vai ser intolerante com ele? Não. Não. Porque você aprendeu com Jesus que você tem que respeitar. Você tem que respeitar. Então, lá no trabalho, você tem que acolher a pessoa? Claro. Claro. Assim como ela é pecadora, você também é. Não esqueça disso. Você está vendo os pecados dela, mas não está vendo o seu. Então você vai contratar a pessoa? Claro que vai. Ela precisa trabalhar. Ela precisa ganhar o pão dela. Mas ela é pecadora, e daí? E daí? Ela precisa trabalhar, precisa ganhar o pão, precisa comprar a casa, igual você precisa, pecador. Né? Você vai ensinar como trabalhar, você vai dar as dicas, normalmente. Agora, se no meio do trabalho essa pessoa chegar para você e falar: eu tô vivendo a vida, vamos tomar um cafezinho ali, eu tô vivendo a vida assim, 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 o que você acha? Aí, meu amigo, é outra coisa. Não é questão de trabalho mais. Te pediu dicas de vida. Aí você não pode negar a sua dica. Cristã, católica, aí você tem que falar a verdade. É assim, simples assim. Aí os engenheiros aí, tal, podem viver juntos, claro, como irmãos. Todos somos irmãos, né? Dividindo aí, compartilhando os trabalhos, os problemas do dia a dia. Dá para viver um trabalho muito sadio todas as horas do dia que vocês quiserem, né? É plenamente possível, cada um nas suas opções. É plenamente possível, com certeza é. Se você souber respeitar o outro, porque você também é pecador. Dá para viver tranquilamente, né? Agora, se essa pessoa vier te pedir algum conselho, vier compartilhar com você algo nesse sentido da vida e tal, aí mais uma vez você precisa falar como cristão católico. Você tem que se posicionar, né? Então é assim. É possível viver? É possível, claro que é, né? No pecado, né? Com pessoas que vivem no pecado, porque você também vive no pecado, e você, como cristão católico, você está na busca de não cometer esses pecados mais, né? Eu sei que você está, assim como eu também estou, tentando todos os dias sair do pecado. Então essas pessoas também que às vezes não querem sair do pecado, às vezes até porque acham que não é pecado, enfim, opção delas, decisão delas, né? Você não tem que intervir nisso, você tem que viver bem com todas as pessoas. Porém, isso não quer dizer que você tem que mudar a sua linha de pensamento. E quando alguém perguntar para você sobre esses pontos, você deve falar o que você pensa. Você tem que expor, você tem que falar, porque é isso que Jesus quer de você. Porque lá em Mateus 10, vamos lá para Mateus 10. Gente, eu adoro essa passagem. Para mim é uma das melhores passagens que tem do Evangelho. Olha lá. Portanto, Jesus falando, hein? Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está no céu. Ou seja, se você testemunhar a vida de Jesus para as pessoas, quando você chegar no céu, se Deus quiser, você vai para o céu, Jesus também vai testemunhar bem de você diante do Pai. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Isso é no momento do juízo, tá? Que é um momento que você vai ou não para o inferno, para o purgatório, ok? Cristão católico sabe disso. Se não sabe, é isso o que o catecismo nos ensina. Não pensem olha o que Jesus fala, gente. Não pensem que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, e sim a espada. Caramba, hein? De fato, eu vim separar o filho do seu pai
Eu vim separar a filha da sua mãe, a nora da sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou mãe mais do que ama a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a própria vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Caramba, é forte pra caramba isso. É forte. Então, você não pode negar a Cristo. Ele está falando, se você negar a Cristo, você vai ser negado por Ele. Aí, meu amigo, acabou. Não tem segunda chance. E assim, o diabo ele é tão perspicaz, ele é tão assim, inteligente, porque ele é inteligente, ele é um anjo. Ele é um anjo. Né? Você sabe que o demônio e Satanás são anjos. Né? Então, ele é tão inteligente que o próprio Jesus fala, né? Como ele trabalha de forma disfarçada, né, no nosso meio. Vamos lá para João 8. Olha aqui o que ele fala. O pai de vocês é o diabo, e vocês querem realizar o desejo do pai de vocês. Desde o começo ele é assassino e nunca esteve com a verdade, porque nele não existe verdade. Quando ele fala mentira, ele fala do que é dele, porque ele é mentiroso e é o pai da mentira. Eu falo a verdade e por isso vocês não acreditam em mim. Simples assim. Jesus está falando na cara dos judeus ali, ó. Ele é o pai da mentira, ele não fala verdades. E eu que falo a verdade, vocês não estão acreditando em mim. É Jesus falando. Por quê? Porque a mentira, às vezes, é muito melhor para nós. E é isso que ele está disfarçado. Jesus, e lá também, olha outra aqui, ó, em Coríntios 2, ele se disfarça de anjo de luz. Ele se disfarça de anjo de luz para te enganar. Para falar que é Jesus trazendo a palavra, mas ele está disfarçado. Está aqui em 2 Coríntios. Esses tais são falsos apóstolos, operários fraudulentos, disfarçados de apóstolos de Cristo. E não é de estranhar. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Por isso, não me surpreendo de que os ministros de Satanás se disfarcem como servidores da justiça. Olha lá. Então tá aqui, tá explicado. E aí, como que Satanás se disfarça, né? No meio, né? Falando que é Jesus que está trazendo a palavra. Quando ele fala assim para você, você está salvo. Irmão, o que você fizer, independente do que você fizer na sua vida, você já está salvo. Basta você crer que Jesus te salvou. Se você crê que Jesus te salvou, quando você morrer, é céu direto. Olha que beleza. Gente, eu quero isso para mim, né? Quero fazer o que eu quiser na minha vida. Eu acredito que Jesus me salvou mesmo, né? Então, se eu creio, se eu morro, mas creio nisso, eu vou direto para o céu. Olha que beleza. Ou então, outros, né, que também pregam Jesus, falam assim, não, se você morrer, você volta depois, você volta para você melhorar, e você vai melhorando espiritualmente. Então, o que você fizer de errado agora, depois você vem para poder ir melhorando. Eu quero então. Claro que eu quero. Se eu não vou pagar, na verdade eu vou voltar para pagar, mas teoricamente na próxima eu vou sair melhor do que nessa vida. Então eu quero isso para mim. E o pior, quando tem gente que fala que o inferno nem existe. Jesus fala um monte de vezes, acabou de falar aqui do demônio, né? Católico, agora eu quero falar direto para você, de católico para católico.
uma pessoa que está aprendendo junto com você que também está aprendendo. A gente morre uma vez só e depois da morte é o juízo direto. Em Hebreus também nos fala isso. É morte e juízo. Ou seja, você não tem uma segunda chance. Você consegue viver na vida, no mundo, do jeito que está hoje essa bagunça? Consegue. Dá para viver. Dá sim. Tá difícil, né, de ver tudo isso está acontecendo. É difícil. Mas você tem que ter um coração penitente, um coração piedoso. Então, se você vê um governante, por exemplo, né, que está pregando algo que é contra o que a nossa igreja permite, contra o que Jesus permite, por exemplo, um assassinato, né, abortos, né? Por exemplo, legalização de abortos, por exemplo. Quando você vê um governante pregando isso, o que você tem que fazer? Ir para a internet xingar? É claro que não. Você tem que pegar o seu joelho, dobrar e rezar por ele. É isso que você tem que fazer. Se você for, né, da cidade, do estado, do país dele, nas próximas eleições você não vota nele, né? Então, sugere para os outros não votarem e coloca o porquê, né? Agora, desrespeitar é o que Jesus não quer que a gente faça. Você tem que respeitar todas as pessoas, no trabalho, na família, em todos os lugares. Você só não precisa aceitar, né? E quando alguém perguntar para você, você precisa falar: olha, você está me perguntando, então eu vou te falar, né? Jesus me ensinou assim. E aí você fala o que Jesus te ensinou, certo? Vivam o respeito. É possível viver o respeito todos os dias, com a família, com os amigos do trabalho, com os amigos da bola, com todos os seus amigos, né? O fato de vocês terem decisões e opções diferentes não é um ponto para ter inimizade. Não é, nunca, não deve ser isso, nunca deve ser. Pelo contrário, isso deve ser um ponto de união. Para que você, com o coração piedoso que você deve ter, você tem que rezar pela pessoa. Simples assim. E por você, né? E por mim, para que a gente busque a cada dia mais deixar o pecado de lado e buscar a santidade, buscar o caminho de Jesus Cristo, certo? Vivam o respeito, vivam o amor. E muito obrigado por mais um dia, mais uma reflexão juntos. Fiquem com Deus e até a próxima.